Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, irmãos, é uma recomendação do apóstolo Paulo para cada servo de Deus, para cada um daqueles que desejam crescer e serem cada dia mais próximos de Deus. O enchimento do Espírito é uma verdade necessária nas nossas vidas. Se nós queremos ser servos de Deus, cheios do poder, da autoridade, nós temos que buscar esse enchimento com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que procurar, irmãos, cada dia mais aproximar-nos do Senhor, cada dia mais nos deixar guiar, tomar pela graça do Todo-Poderoso. E é assim que nós seremos cheios do Espírito Santo e seremos pessoas abençoadas pelo Mestre. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós temos de Deus. Não podemos. Se você se acha uma pessoa que já tem uma comunhão legal com o Senhor, entenda que é possível crescer nessa comunhão ainda mais. O crescimento com o Todo-Poderoso não tem fim. O fim é quando nós estivermos com Ele na glória. Enquanto que na terra é uma vida de crescimento, é uma vida de aprendizado, é uma vida que cada dia mais nos aproximamos do Mestre e recebemos da sua graça sobre a nossa vida. E devemos almejar isso, irmãos. Devemos almejar, devemos sonhar, devemos querer, devemos lutar por essa proximidade com o Todo-Poderoso, para que sejamos dia após dia, homens, mulheres, usados pelo Mestre na sua obra, porque esse é o nosso objetivo, sermos usados pelo Senhor sobre a face da terra. Amém? Glórias a Deus por isso. Nós vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover de uma forma grandiosa na nossa vida, Pai. E que nessa noite possamos sair, Deus, com mais conhecimento a Teu respeito, da Tua vontade, meu Deus, para que assim sejamos usados por Ti. Fala conosco nessa noite, abençoa-nos, porque queremos ouvir a Tua voz. É o que pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18, a afirmação do apóstolo Paulo para a igreja que estava em Éfeso é a seguinte: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Oh, glórias! A recomendação é que nós não devemos nos embriagar com o vinho, porém buscarmos o enchimento, cada dia mais estarmos cheios com o Espírito Santo de Deus. Oh, glórias! Irmãos, o apóstolo Paulo, na verdade, ele fazia aqui um paralelo entre aqueles que tomavam vinho em demasia e tornavam-se bêbados, estavam cheios do álcool, e ele mostrava que era necessário, a exemplo daqueles que estavam bêbados por tomar o álcool, nós também devíamos estar cheios do Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo, envolvidos pelo Espírito Santo. Aqueles que tomam demais, que bebem demais, eles perdem a noção da vida, porque o álcool domina por completo o seu ser. Nós precisamos ser dominados completamente pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Para que haja o enchimento com o Espírito Santo, é preciso nos esvaziarmos de tudo quanto temos. É deixarmos a nossa vida de lado, para que a glória do Senhor venha encher-nos por completo. Amém? Nós precisamos, irmãos, entender que vivemos somente para honrar, para glorificar o nosso Senhor e Salvador. Eu sei que é difícil colocarmos isso em prática, é difícil, mas nós temos que ter em mente que a nossa vida é somente para Cristo, somente para o Senhor. Até mesmo os nossos prazeres, as nossas alegrias, aquilo que nós fazemos, elas precisam estar em segundo plano na nossa existência, para que o Senhor venha dominar sobre o nosso ser. É difícil isso, irmãos, com certeza é difícil. É difícil para a minha vida, é difícil para a tua vida. Foi difícil para Jesus, foi difícil para o apóstolo Paulo, para os apóstolos, é difícil para todos aqueles que querem buscar a presença do Mestre. A Bíblia fala que estamos no meio de uma guerra, no meio de uma luta. É a carne que luta contra o espírito. São os espíritos malignos que levantam-se contra nós. São as coisas desse mundo, as dificuldades desse mundo. É uma batalha contínua. Mas temos que resisti-la. Temos que resisti-la, porque aqueles que resistem o mal, esses tornam-se vitoriosos em Cristo Jesus. Amém?
Queridos, nós precisamos andar diariamente na plenitude do Espírito. E andarmos na plenitude do Espírito é cada dia manifestar os frutos do Espírito na nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo em nossos corações, nós vamos manifestar os frutos comuns ao Espírito. Amém? E os amados com certeza sabem quais são. É preciso que esses frutos se manifestem na nossa vida. Não é possível sermos cheios do Espírito Santo quando somos dominados pela carne, quando somos dominados pelos costumes desse mundo, quando somos dominados por tudo que este mundo tem a oferecer. E nós temos visto quantas vezes que as pessoas estão com uma vida aparentemente cheia do Espírito, uma vida aparentemente que é só fogo, mas quando saem da igreja, quando estão no seu dia a dia, não são nada daquilo que dizem ser na igreja. O homem, queridos, o homem de Deus, ele é servo de Deus dentro da igreja, ele é cheio do Espírito Santo dentro da igreja, ele é servo de Deus lá fora, é cheio do Espírito Santo de Deus lá fora. Não pode haver uma vida dupla, não pode haver uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja, vidas separadas, mas a vida é uma só, é aquela dominada pelo Todo-Poderoso, é aquela guiada pelo Senhor, é aquela no qual o Espírito Santo faz a diferença. Amém? Irmãos, a diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Nem todos que dizem ter o Espírito Santo são cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente ser batizado com o Espírito, ou falar em línguas estranhas, ou visões, ou profecia, revelações, e vai por aí. Mas ser cheio do Espírito Santo é uma experiência que envolve o novo nascimento. Uma vida nova, uma vida santa, uma vida poderosa com o Todo-Poderoso. Ser cheio do Espírito Santo é ter a capacidade dada pelo Espírito de viver uma vida íntegra, uma vida fiel. Uma vida fiel à palavra de Deus, mesmo em meio às lutas e às adversidades. Amém? Nós não temos desculpas, igreja, nós não temos desculpas. Nada pode nos afastar da presença do Senhor. Nada. E a Bíblia diz que nada, seja as coisas do mundo espiritual ou do nosso dia a dia, nada pode nos afastar da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida frutífera, uma vida que frutifica no Espírito Santo de Deus. É uma vida, irmãos, na qual é possível ver a ação do Senhor. É uma vida que as pessoas podem olhar e reconhecer como servo de Deus, porque as práticas confirmam aquilo que a boca fala. Ser cheio do Espírito Santo, igreja, é ter um testemunho verdadeiro, um testemunho real, é adorar o Criador. Ser cheio do Espírito Santo é ter prazer na obra de evangelização, de testemunhar de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é estarmos envolvidos com aquilo que Deus tem e tem determinado para cada um de nós. Ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente a manifestação dos dons, mas sim atos reais, verdadeiros no dia a dia. Amém? Os dons é possível forjar, mas uma vida prática com o Espírito Santo é impossível forjar. Você pode abrir a boca e falar em dons, você pode falar, olha, Deus está me falando que você, isso, aquilo, outro, e mandar uma profecia. Você pode ainda fechar o olho, caras e boca, e eu estou vendo, eu estou visualizando, eis que eu vejo um mar bravio, aí você fala, oh, é minha vida, mar bravio, é minha vida difícil. É fácil enganar. Mas aqueles que têm o Espírito, são cheios do Espírito, esses, dentro da igreja, são usados pelo Senhor. Lá fora, são usados pelo Senhor. Onde quer que vão, são usados pelo Senhor. Porque a sua vida é uma só. É uma só. Amém, igreja? Portanto, queridos,
Nós precisamos buscar Cristo Jesus na nossa vida, buscar o Senhor. E buscar o Senhor é preciso pagar o preço da fidelidade, da santidade, da retidão, da leitura da palavra, o preço da oração, do jejum, o preço de estarmos na presença do Mestre, de virmos à igreja, o preço de cada dia estarmos nos envolvendo com aquilo que é de Deus. Amém, amados? Glórias a Deus. Que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós, Igreja Missão Vivos, cada um de nós, e afirmarem: aquele povo anda com Deus, aquele povo ama o Senhor, aquele povo são servos do Todo-Poderoso. E eu quero afirmar para vocês que na existência da Igreja Missão Vivos, desde a sua existência, desde a sua fundação, esta é a palavra que nós temos ensinado à igreja. Não praticam se não quiserem. Amém? Mas com certeza o ensinamento tem chegado, porque é isso que Deus tem colocado em nosso coração. Esta é a mensagem que o Senhor tem colocado nessa igreja. Vamos para algumas características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Algumas características, algo que é comum àqueles que têm o Espírito nas suas vidas. Aqueles que são dominados, cujo coração é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. E a primeira característica, irmãos, este tem a manifestação do fruto do Espírito. Aleluias. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, esses não podem viver no pecado. Eles podem até tropeçar, sim, tropeçamos, somos humanos. Essa semana mesmo eu estava ruim que só a misericórdia de Deus. Fechado, meio abatido, entristecido, sei lá, alguma coisa assim, oprimido. Estava. Mas nós não podemos baixar a cabeça e continuarmos dessa forma. As dificuldades vêm, elas surgem, elas aparecem, mas nós temos que buscar força no Senhor, para que o Senhor nos coloque de pé e possamos frutificar no Espírito de Deus. Pastor não é super-homem. Nós temos também os momentos difíceis na vida da gente. Vocês também, creio que têm os momentos difíceis na vida de vocês. São momentos difíceis que surgem. Mas nós não podemos nos deixar dominar pelos momentos difíceis, porque o Senhor já nos libertou, o Senhor nos colocou de pé. E quando nós descobrimos que a carne quer dominar sobre o Espírito, nós temos que dar um chute na carne, levantarmos. Não é fácil não, mas levantamos e vamos em frente. Amém? Primeira característica, tem a manifestação do fruto do Espírito. O crente verdadeiro não deve ser conhecido pelos dons, mas sim pelos frutos. Oh, glórias! Quando um dia olharam para o apóstolo Pedro, falaram: ele anda com Jesus. Não foi porque Pedro estava manifestando dons, estava falando de língua, tendo visões, coisas assim, mas porque a forma de ação era semelhante à de Cristo Jesus. A forma de ação era semelhante à de Cristo, e eles conseguiram reconhecer, as pessoas conseguiram reconhecer que aquele andava com o Mestre. Nós temos, amados, de buscar essa forma de reconhecimento. As pessoas precisam olhar para nós em nosso trabalho, andando pela rua, nas nossas conversas, que nós somos diferentes, porque nós andamos com o Mestre, andamos com o Senhor. O que vai caracterizar uma pessoa cheia do Espírito Santo é exatamente as evidências do fruto do Espírito. É aquilo que você mostra no teu dia a dia, são as tuas práticas diárias. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Irmãos, o homem que é cheio do Espírito Santo, resumindo, sintetizando, ele é servo do Senhor. Servo do Senhor. E isso no aspecto literal da palavra. O homem que é cheio do Espírito Santo, ele vive Deus nas suas atitudes, a cada instante, a cada momento.
Efésios capítulo 5, versículos 9 e 10. Ouça o que está escrito: pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Amém? O apóstolo Paulo diz que a luz, a presença do Senhor, produz todo tipo de colheita, mas colheitas boas, bondade, honestidade, verdade. E ele fecha o texto dizendo: procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Ensinamento profundo do apóstolo. Nós temos procurado conhecer o que agrada o Todo-Poderoso. Nós temos procurado praticar somente aquilo que agrada a Deus. Nós temos procurado colocar em prática em nossa vida a vontade do Mestre acima de todas as coisas. Se eu quero ir para os céus, eu tenho que viver dessa forma, porque não há outra forma. A fórmula do céu é Jesus. A fórmula do mundo são as teologias, filosofias, costumes, práticas e outras coisas mais por aí. Mas a fórmula que nos leva para os céus é Jesus. Somente Jesus. Mas para que eu tenha Jesus, eu tenho que fazer aquilo que agrada o Senhor. Amém? É um círculo, amados. Eu não posso quebrar o círculo. Se eu sou de Cristo, eu tenho que agir de uma forma que agrada a Cristo. E se agrado a Cristo, agrado o Senhor. E se agrado o Senhor, Ele me recebe na glória. Mas se nós invertermos a ordem, vamos nos dar muito mal, mas muito mal mesmo. Amém? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Aleluias, glórias a Deus. Temos amor no coração? O que é amor? O que é amor? O que é amor, amados? Misericórdia. É até difícil você definir o que é amor. Mas amor é morrer para Jesus viver em você. Vamos resumir dessa forma. Amor é você morrer para Jesus viver em você. É o amor de Cristo, só que de forma inversa. Cristo morreu para que nós possamos viver nele. E nós precisamos morrer para que Jesus viva em nós. Amor. Amém? Ainda, paz. Paz. Tenhamos paz uns com os outros. Longanimidade. Longanimidade é a bênção de não irritar-se com facilidade. É você ser paciente. É você ser paciente. Benignidade e bondade é você fazer o bem ao próximo e você ser bom. Ainda fidelidade, ser fiel ao Senhor até a morte. Mansidão, mansidão é você ser manso. Mansidão é ser manso, é ser manso. Domínio próprio é o autodomínio. É você contar até 10, não deu, conta até 100, não deu, conta até 1000. Não deu até 1000, peça misericórdia ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vem e envolve a tua vida. Mas é isso aí, domínio próprio. É algo que parte de você. É um controle, é o autocontrole. E contra essas coisas não há lei. O homem que é cheio do Espírito Santo tem essa característica, a manifestação do fruto do Espírito. Amém? Sejamos, pois, homens que manifestem o Espírito, o fruto do Espírito na nossa vida. Segunda característica, tem ousadia para anunciar a palavra de Deus. Tem ousadia para anunciar a palavra de Deus. Queridos, é impossível que uma pessoa que tenha o Espírito Santo não tenha coragem ou se envergonhe de pregar a palavra de Deus. Se alguém fala, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os dons de Deus na minha vida, mas
ele tem vergonha de falar de Cristo, tem vergonha de evangelizar, tem vergonha de chamar o vizinho ali e falar: olha, Jesus te ama. Ele pode rever os seus conceitos a respeito do que é cheio do Espírito Santo, porque com certeza não tem. Não tem, amados. Ah, mas é porque eu sou tímido. A timidez não procede de quem? De Deus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está assim lá em Apocalipse. Não é assim? A timidez, amados, não é vergonha de outra coisa, mas é vergonha de Deus. É nesse aspecto. Não é aquela timidez: ah, eu não gosto muito de aparecer, aquela coisa toda. Ah, eu não gosto muito de aparecer em público. Não, não é esse tipo de timidez. Mas a timidez de falar, de testemunhar de Cristo, igreja. As pessoas, elas são tímidas com relação a Cristo Jesus, mas não são tímidas com relação ao futebol, por exemplo. Sentam com alguém e discutem: ah, o Neymar não deveria ter saído daquele time, ah, o Neymar deveria ter saído, e vai naquela confusão toda. E passa horas e horas discutindo futebol. Mas não tem coragem de falar do amor de Cristo Jesus, de conversar a respeito de Cristo. Aqueles que são cheios do Espírito, uma das características destes é que eles têm prazer em falar da sua fé, em testemunhar da sua fé. Atos capítulo 4, versículo 31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus por isso. Oh, glórias. Qual foi a consequência da presença do Espírito Santo na vida desses homens? Coragem para anunciar o Evangelho. Essa foi a consequência. Esses estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Terceira característica de um homem, de uma mulher cheia do Espírito: tem força e coragem para denunciar o pecado. Força e coragem. Eu sei que não é fácil. Você tem, por exemplo, um amigo, aí você falar: olha, esse teu pecado, essa tua ação é pecado, e ela te leva para o inferno. Você chegar para um familiar e falar: olha, a tua forma de agir não está em conformidade com a palavra de Deus. Muitas vezes nós não temos coragem de fazer isso. Mas aqueles que são cheios do Espírito, estes têm prazer em testemunhar de Cristo e falar do pecado das pessoas, para que esses possam acordar dos seus atos e assim mudarem de vida. É inconcebível uma pessoa cheia do Espírito Santo não ter força nem coragem para denunciar o pecado. O profeta Miqueias já afirmava: mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Miqueias 3:8. Queridos, quantas vezes as pessoas estão mergulhadas no pecado e elas chegam até você e falam dos seus atos pecaminosos, e você muitas vezes tem prazer em ouvir os atos pecaminosos dessas pessoas. Diverte-se com ela, alegra-se com elas, mas são atos pecaminosos. Quantas vezes isso acontece? Não é verdade? Quando na verdade você deveria repreendê-las e falar: não, isso está te levando para o inferno, isso é obra do diabo na tua vida, isso não procede de Deus. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós amamos mais o próximo do que a Deus. E nós temos medo de perder as amizades por falarmos de Cristo Jesus. Nós temos medo, muitas vezes, de perdermos as amizades. Mas é melhor você perder as amizades do homem e ser amigo de Deus, a ser amigo do homem e inimigo de Deus. Nós precisamos, queridos, em todos os aspectos, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu sei que a palavra é difícil, é complicada, mas é Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar no alto da nossa vida. É Deus pela manhã, é Deus meio-dia, é Deus à tarde, é Deus de noite, é Deus de madrugada. A nossa vida precisa, irmãos, restringir-se. Ela precisa ser somente Deus, igreja.
É assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. É dessa forma que a Bíblia nos ensina. Se sobrar tempo, vivamos para nós. Se sobrar tempo, porque o tempo é de Deus também. E quando nós olhamos os apóstolos, por exemplo, que estão lá no Novo Testamento, nós vamos ver que esses homens viveram exclusivamente para Deus. Somente para Deus. Somente para o Senhor. As suas vidas eram aquilo que Deus queria. As suas vidas estavam voltadas exclusivamente para a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, que escreveu tanto, esse foi um homem consumido pela obra, um homem que foi usado por Deus de uma forma grandiosa, um homem que Deus manifestou-se através dele. Mas por quê, queridos? Porque era cheio do Espírito. Era cheio do Espírito. Mas há uma particularidade a respeito do apóstolo Paulo. Nós olhamos para ele e achamos que o apóstolo Paulo era assim, era alguém especial diante de Deus. O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo. Quem sou eu para ser comparado com o apóstolo Paulo? Não é assim que nós falamos? Olhamos para aquele homem e achamos que ele está acima da média. Na verdade, nós é que estamos abaixo da média. Nós é que estamos abaixo. Porque a Bíblia diz que se nós nos entregarmos e deixarmos o Espírito Santo mover, obras maiores faríamos. Mas de quem? Obras maiores de quem? De Jesus. Não era do apóstolo Paulo. Obras maiores daquelas praticadas por Jesus faríamos. E quem era maior? Paulo ou Jesus? Jesus ou Paulo? Claro que Jesus. E o Senhor deixa claro que aqueles que se entregarem a Ele, que são cheios do Espírito Santo, esses fariam obras maiores. Precisamos almejar e buscar isso para a nossa vida. Amém? Vamos denunciar o pecado? Temos que falar do pecado das pessoas. Não podemos deixá-las enganadas. Não podemos deixá-las. Quarta característica: ter alegria e fervor em servir a Deus. Irmãos, essa parte, ela é um tanto quanto complicada. E nós já falamos isso aqui algumas vezes. Ter alegria e fervor em servir a Deus. Quando nós temos alegria em alguma coisa, nós temos prazer nisso. Quando nós temos fervor, irmãos, é quando o coração está queimando de prazer, queimando de satisfação. Fervor é um grande prazer naquilo que é de Deus. Atos 13, versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aleluias! Olha só, irmãos, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo certamente é quem produzia a alegria no coração dos discípulos. Romanos 12, 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Olha, amados, nós temos olhado para a igreja nesses últimos tempos, inclusive a nossa, e vemos e constatamos que a alegria e o fervor foi-se embora. As pessoas já não têm fervor, não têm alegria no Senhor. As pessoas, amados, já não têm prazer no Mestre. E às vezes isso fica muito claro quando alguém prefere ficar em casa, por exemplo, a participar de um culto. Alguém prefere ficar em casa a testemunhar de Cristo Jesus. Alguém prefere o mundo àquilo que é do Senhor. Queridos, não é jogar pedra em ninguém, porque é o Espírito Santo que aponta e a palavra é clara. Mas se nós não tivermos prazer naquilo que é de Deus, como é que vamos estar nos céus com Ele? Nós queremos ir para os céus, amém? Todos querem ir para os céus. Eu acho que essa população brasileira, se perguntarmos um a um quem quer ir para o céu, sei lá, eu acho que todos falarão: eu quero ir para os céus.
Mas onde está o querer? Onde está o querer? Eu quero ir para os céus, mas eu não quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ter alegria no Senhor. Eu quero ir para o céu, mas não quero ter prazer no Senhor. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ter fervor, não quero ser fervoroso. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ler a Bíblia. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ir para os céus, mas eu não quero ser usado pelo Mestre. Eu quero ir para os céus, mas eu não quero testemunhar dos céus para as pessoas. Parece um contrassenso, mas é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. Olha, às vezes eu fico olhando para a minha vida, analisando a minha vida. Será se eu fosse Deus, eu permitiria que eu mesmo fosse para os céus? Pense dessa forma. Os céus é de Deus, você é Deus. Aí você olha para a tua vida, hoje, tua vida cotidiana, tua vida de servo, tua vida de crente. Será que você, como Deus, queria você nos céus? Já pararam para pensar nisso? Será que Deus nos quer nos céus? Da forma que nós estamos vivendo, evidentemente. É certo que Ele quer que todos vão estar com Ele. Ele deu Jesus para que isso aconteça. Mas será que eu, como servo de Deus, eu como crente, eu como alguém da igreja, será que Deus olha para mim e fala: eu quero esse camarada aqui comigo? Queridos, é mais sério do que parece. Muito mais sério. O diabo tem colocado na nossa cabeça, tem soprado nas nossas vidas, soprado na nossa mente, que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo é misericordioso, Jesus é amor, isso, aquilo, outro, e isto faz com que nós entendamos que a justiça do Senhor é menor do que o seu amor, do que o seu cuidado para conosco. Enfim, olhamos e não conseguimos ver a justiça de Deus, mas quando olhamos a palavra, nós vemos a justiça de uma forma muito clara, e a justiça do Senhor, ela não será jogada fora. O Senhor não vai jogar fora a sua justiça para nos justificar em nossos atos. Em outras palavras, se eu não me colocar da forma que Deus quer, eu estou ferrado. Esta é a verdade. Se eu não procurar viver Deus, pautar a minha vida nos princípios do Senhor, andar no caminho que é Jesus, e eu só posso andar no caminho que é Jesus se Ele permitir que eu passe por Ele. Lembre-se disso. Quem é o caminho dos céus? Jesus. Mas como é que eu vou andar em Jesus se minha vida não está de acordo com aquilo que Ele exige? Impossível. Como é que eu entrarei nos céus se minha vida não está de acordo com aquilo que Jesus determina para mim? A minha bondade, minhas desculpas, minhas justificativas não têm valor para Deus. Elas não têm valor para o Senhor. Se nós não temos prazer naquilo que é de Deus, igreja, busquem de Deus, busquem do Senhor, clame a misericórdia do Todo-Poderoso, para que nós possamos estar habilitados para passar pelo caminho que é Jesus e estarmos com Ele ali na glória. Mas entendamos isso: se eu não sinto alegria em Cristo, se eu não sinto alegria em Deus, se eu não tenho prazer, não tenho fervor no Senhor, o que é que eu vou fazer no céu? Vai ser um lugar chato pra caramba, porque lá só tem Deus. E aí? Só tem Deus no céu. Mas eu tenho dificuldade em andar com Deus daqui. Como é que eu vou conseguir andar com Deus nos céus? Lá nos céus... Não, irmãos, quem vai para os céus é a nossa alma, ou seja, a nossa mente, o nosso ser, a nossa essência, o nosso eu. O corpo fica, mas a psique, a alma, essa vai. E eu chegarei ali com tudo aquilo que eu vivi aqui. Claro, só vou entrar nos céus se minha vida estiver de acordo com aquilo que Deus quer. No entanto, da mesma forma que nós vamos para os céus consciente, aqueles vão para o inferno consciente. E nós precisamos optar pelos céus, que é melhor, com certeza. Amém?
A quarta característica daqueles que são cheios do Espírito Santo é o prazer, a alegria naquilo que é de Deus. Amém, igreja? Amém. E nós precisamos observar esse detalhe, irmãos. Deixa eu me deter mais um pouco aqui. Quanto tempo nós temos reservado na nossa vida para Deus? Quanto tempo? Pensa aí. São 24 horas o dia. Se você dorme bem, dormiu 8, ficaram 16 horas. Se você trabalha, mais 8, 1 hora para o intervalo do almoço, 9 com 8, 17 para 24, 7 horas. 7 horas, o que é que você faz nela? Mais 1 hora para alimentação, 6 horas. E aí? Você vai tirando aí coisas para você mesmo. E o que sobrou do teu dia para Deus? Amados, é sério, mas é por aí. Reflitamos, não nos deixemos enganar. Nem chegue em casa e deixe, não permita que o diabo fale: porque aquele pastor é chato assim mesmo. Ele é chato. Eu sou mesmo, amém? Mas não permita que o inimigo fique falando isso para vocês. Mas vivam Deus. 5. Quinta característica daqueles que são cheios do Espírito Santo: é capacitado para dar testemunho da verdade. Glórias! Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Glórias! Aleluias! Queridos, aqueles que são de Cristo, que amam Cristo, que têm fervor no Senhor, estes são capacitados pelo Senhor. É o Senhor quem capacita, para que dê testemunho, para que tenha autoridade para testemunhar do amor de Cristo Jesus. E esse testemunhar do amor de Cristo é possível que seja na cidade, no estado, no país, fora do país, mas onde quer que você esteja, é tua obrigação dar testemunho da verdade. Dá testemunho da verdade. É tua obrigação falar que Jesus é amor. É tua obrigação testemunhar que Cristo salva. É tua obrigação falar para as pessoas que, se não mudarem de vida, não terão acesso aos céus. É tua obrigação, igreja. Sabe quem queria fazer isso? Vocês sabem quem queria fazer isso? Os anjos. Os anjos queriam essa honra de testemunhar do amor, do cuidado de Deus. Mas o Senhor falou: não, essa honra é para os meus servos. Não, anjos, é para os meus servos. Eles é que vão testemunhar do meu amor. Eles é que vão falar de mim. Queridos, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa vida será segundo Cristo. Olharão para nós e testemunharão porque andamos com Cristo, porque os nossos atos são semelhantes aos de Cristo, o nosso falar são semelhantes, as nossas palavras são semelhantes às de Cristo. Tudo quanto façamos, faremos para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja glorificado. Nada para nós mesmos, mas tudo para o Todo-Poderoso. Amém? E nós precisamos ter uma vida de comunhão com Cristo, uma vida particular com Cristo. E essa vida não depende do vosso pastor, da vossa pastora, do vosso presbítero, do vosso diácono. Essa vida não depende da vossa igreja. Essa vida depende da tua comunhão com Cristo. Não seremos nós que vamos implantar, abrir a tua cabeça e colocarmos ali dentro alguma coisa que vai te ligar com o Todo-Poderoso. Não cabe a nós isso, mas cabe a cada um de vocês entender a vontade do Senhor, buscar a vontade do Senhor e deixarem-se encher pelo Espírito.
E serão com certeza homens e mulheres cheios, transbordantes do Espírito e batizados no Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo virá sobre aqueles que são cheios, e esses falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, esses terão visões, esses testemunharão, esses profetizarão, porque serão instrumentos vivos na mão do Senhor. Não podemos inverter, não podemos inverter. Para que isso aconteça, é necessário que haja a presença do Espírito no coração. O que nós temos visto nesses últimos tempos são pessoas que não são cheias do Espírito Santo, mas são batizadas no Espírito Santo. Não é assim? O cara bate na mulher, o cara compra e não paga, é mentiroso, adúltero, é fornicador, toda sorte de obras da carne está na vida dele, mas ele é batizado no Espírito Santo. Na igreja é fogo puro, é uma fornalha, é uma chama, é uma tocha acesa. Lá fora, só a misericórdia de Deus. Não se deixe enganar. Se fala a língua na igreja, se tem profecia na igreja, mas lá fora parece com capeta, é porque é do capeta. Porque é do cão, é servo do inimigo. Dentro da igreja falam, porque o espírito de engano também existe e é real. Fiquemos atentos com isso, irmãos, para que nós possamos olhar para as pessoas e enxergar nelas as qualidades comuns ao Espírito Santo de Deus. E se elas não possuem essas qualidades, é porque não andam com o Senhor. Não se deixe enganar. Ah, mas eu estou julgando fulano de tal, porque na igreja ele é uma bênção, e quando ele está ali no púlpito, a igreja chora, chora porque é o cão que está agindo. Porque para ser usado pelo Espírito Santo, tem que estar com a vida aos pés do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Dentro da igreja é bênção, lá fora, misericórdia não existe. Se ele é ruim lá fora, ele é ruim aqui dentro. Amém? Se ele é ruim lá fora, dentro da igreja, ele será usado pelo espírito de engano. Estejamos atentos a esta realidade e amemos o Senhor, amados. Amemos o Todo-Poderoso, para que nós possamos manifestar em nosso dia a dia os frutos do Espírito de Deus. Que tenhamos amor, que tenhamos alegria, que tenhamos paz, que tenhamos longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que tenhamos esses frutos na nossa existência. E ainda, que sejamos ousados, corajosos para testemunhar, para anunciar, para falar a respeito de Cristo como Senhor e Salvador. E que tenhamos o dever de denunciar o pecado na vida daqueles que são o nosso próximo. Estão vivendo no pecado? Fale para ele, a tua vida está no pecado. Tem que ter coragem. Amém? E ainda, que a alegria e o fervor do Senhor domine nossa vida, e que tudo que é ligado ao Espírito Santo de Deus, nós possamos ter prazer, que possa nos dar prazer. E que tenhamos o testemunho da verdade, para que possamos anunciar Cristo Jesus àqueles que dele carecem, e onde quer que estejamos. Amém? Assim é a vida do homem cheio do Espírito Santo. E como disse o apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Igreja, enchei-vos do Espírito. Oh, glórias! Senhor Deus, nesse momento eu quero clamar que Tu venhas trabalhar esta palavra em nossos corações, meu Deus, para que sejamos despertos, para entendermos a necessidade de sermos cheios do Teu Espírito. Ó Senhor, encha-nos com Teu Espírito. Faz-nos vasos limpos, ó Deus, vasos trabalhados, templos lavados, para que sejamos a habitação do Teu Espírito, para que as obras do Teu Espírito, para que os frutos do Teu Espírito sejam comuns à nossa prática diária, Senhor. Oh Pai amado, enche nosso coração de coragem, de ousadia, para que possamos testemunhar da Tua glória, do Teu amor, do Teu zelo para com a nossa vida. Trabalhe a nossa alma, Senhor, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja bendito. Oh Espírito Santo de Deus, prepara-nos, Pai,
para que sejamos instrumento nas tuas mãos. E para que assim possam ver em nós pessoas que andam contigo, possam reconhecer em nós a tua presença, possam ver em nós a tua presença, possam desejar, possam querer andar contigo, e assim teu nome será honrado e glorificado. Oh Deus amado, trabalhe em nossos corações, prepara-nos para viver a tua verdade, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivo o nosso Deus. Vivo o nosso Deus. Mensagem número 681.